Olá meus amigos, tudo bem com vocês? Bem-vindo ao nosso canal, bem-vindo a mais este vídeo. E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, curta e compartilhe o nosso material. Em todo lugar que nós formos, nós vamos encontrar o falso e o verdadeiro. O falso perfume, a falsa roupa, o falso celular, mas também tem o verdadeiro. Em todo lugar onde nós andarmos, existe o falso e o verdadeiro. Parece que o verdadeiro e o falso estão andando de mãos dadas e muitas vezes é difícil diferenciar uma nota de dinheiro falsa e uma nota de dinheiro verdadeira. Dessa forma também, dentro da igreja, existe o falso profeta e o verdadeiro profeta. Existe o falso pastor e o verdadeiro pastor. Existe o falso membro da igreja e o verdadeiro membro da igreja. Como diferenciar o falso do verdadeiro? É difícil, não é uma tarefa tão fácil, mas uma das coisas que está contagiando o nosso mundo hoje é que também está existindo a falsa revelação e a verdadeira revelação. É muito comum nós encontrarmos cristãos, crentes, falando: Deus me revelou, Deus me falou, Deus me disse. E eu fico me perguntando, como que Deus falou para essa pessoa? Será que foi por meio de um anjo, de uma visão, não sei, né? Mas virou moda. Muitos cristãos estão ouvindo demais a voz de Deus e tem sintomas de ser um cristão falso, enquanto que outros estão com dificuldade de ouvir a voz de Deus. A verdade é que nós estamos vivendo num mundo de muito barulho, num mundo onde está difícil de a gente se concentrar para ouvir a voz de Deus, ouvir a palavra de Deus. Porque no momento em que nós lemos a sua Bíblia, é que nós encontramos a verdadeira revelação de Deus. Porque tudo que nós precisamos para nos salvar, nós encontramos aqui na sua revelação, na sua palavra. Agora, como saber a verdadeira revelação e a falsa revelação de Deus? Para entendermos esse assunto da revelação, nós temos que entender a origem da revelação. A palavra revelação vem da palavra revel, que significa cortina. Então, quando você abre uma cortina ou um véu, como era conhecido no Antigo Testamento, nós conseguimos visualizar o horizonte que está à nossa frente. Abriu a cortina, abriu o véu, nós conseguimos enxergar mais à frente. Daí a origem da palavra revelação, revel, véu ou cortina. Como saber se eu estou tendo uma revelação de Deus ou não? Nesse mundo de tanto barulho, é muito comum nós ouvirmos três vozes. A voz da nossa consciência, a voz do Espírito Santo e a voz de Satanás, a voz do demônio. E muitas vezes nós misturamos essas vozes. Somente aqueles que estão tomando tempo de forma silenciosa para conversar com Deus e ouvir a palavra de Deus, ouvir a voz de Deus por meio da sua palavra, é que estão em sintonia com a verdadeira voz que é a do Espírito Santo. A nossa consciência, ela pode até muitas vezes estar certa, estar correta. A nossa consciência, ela foi dada por Deus também no momento em que nós nascemos. Nós já nascemos com uma gravação na nossa mente, com um HD, com um certo arquivo dentro da nossa mente. O grande problema é que esse arquivo ele foi deturpado pelo pecado. Esse arquivo da nossa mente, da nossa consciência, ele foi largamente afetado pelo pecado. Logo, a nossa consciência, ela já não é um guia seguro para nós. Porque tem muitas coisas que para nós
não dói na nossa consciência, não pesa na nossa consciência, mas é pecado. E tem coisas que pode ser que nem seja pecado, mas que na nossa consciência seja pecado. Então muitas vezes ficamos confusos com respeito à voz da nossa consciência. O inimigo, Satanás, ele tem falado também para aquelas pessoas que se entregam a ele. Mas o Espírito Santo é o guia correto e ele tem nos incomodado e nos falado. Como saber qual é uma voz, qual é outra voz? Muitas pessoas pegam exemplos do passado, quem sabe para comparar como Deus se comunica hoje. Só que os exemplos do passado, da forma como Deus se comunicava no passado, era uma forma diferente da comunicação que Deus tem hoje para nós. Nós temos que entender o seguinte, que a revelação de Deus, ela foi se progredindo ao longo do tempo. Desde que o pecado entrou no mundo, desde Adão e Eva, lá no Jardim do Éden, Deus tinha um tipo de revelação, um tipo de se comunicar com o casal. O pecado entrou, o pecado nos trouxe uma barreira entre o homem e Deus. E a partir desse momento, a comunicação entre o homem e Deus foi ficando diferente e menos acessível. Mas Deus, ele é um Deus que se comunica. Deus, ele é um Deus que revela a sua vontade para nós. E esse é um dos atributos de Deus. Deus, ele tem o prazer de nos revelar a sua vontade. Nós sabemos muito sobre Deus por meio da sua revelação, principalmente por meio da sua palavra. E quando nós falamos de revelação, existem dois tipos de revelação. Existe a revelação geral e a revelação especial. A revelação geral é o que nós podemos ver aqui, ó. É uma revelação mais ampla. É a natureza, são as árvores, é o cantar dos pássaros. Então tudo isso demonstra a revelação geral de Deus. Está acessível a todos. O céu estrelado, a lua, as estrelas, as nuvens, tudo que nós vemos ao nosso redor é Deus se revelando para nós. Por meio dos animais, dos insetos, tudo é a revelação geral de Deus. Essa revelação geral, ela geralmente está acessível a todos. Mas agora nós temos uma revelação mais compacta, mais específica. Então essa revelação específica, ela é conhecida também como a revelação especial. Deus se revela de forma especial, de muitas formas também. Mas temos duas formas principais pelas quais Deus tem uma revelação especial, específica, e não é para todos. A revelação primeira e primordial da revelação especial é a pessoa de Jesus. Jesus, ele veio a esse mundo se revelar de forma especial para nós, como nosso Salvador. Então, aqueles que não aceitam a Jesus como seu Salvador, eles não entendem o que é a revelação especial por meio de Jesus. Mas também nós temos outra revelação especial, que é a Palavra de Deus, que é a Bíblia. A Bíblia, quem sabe, é uma das maiores revelações de Deus para o nosso tempo hoje. Por quê? Porque é por meio da sua palavra que nós encontramos a sua vontade e a sua revelação para muitos detalhes da nossa vida. A Bíblia, ela não nos dá toda a resposta que nós queremos. Não é essa a função da Bíblia, responder tudo o que nós queremos. Mas a Bíblia, ela nos responde o suficiente para que nós possamos entrar na vida eterna e nos salvar. Tudo o que nós precisamos para nos salvar, nós encontramos na Palavra de Deus, na Bíblia. Essa é a principal revelação de Deus hoje para nós. Portanto, meus amados, recapitulando, a revelação de Deus, ela é progressiva com o tempo. A forma como Deus se comunicou com Abraão, com Noé, com Isaac, com Jacó, com Moisés no passado, não é a mesma forma como Deus se comunica hoje comigo. As coisas foram mudando. Então, a revelação, ela foi se progredindo
e Deus ele foi adaptando a revelação no tempo e no espaço. Portanto, muitas pessoas hoje querem se comparar com Abraão no passado, com Moisés, porque Deus ele não revelou tudo de forma, de uma vez só, aquilo que Ele tinha para nós. Deus foi revelando aos poucos a sua vontade. É tipo uma criança, quando ela vai crescendo, ela vai estudando, ela vai aprendendo a matemática na forma básica, 1 mais 1, 2 mais 2, até chegar no ensino médio, ela tem um cálculo mais complexo. Da mesma forma, Deus conosco. Deus ele se revelou de forma gradual no passado. Deus não jogou tudo de uma vez para o ser humano, porque a cabeça do ser humano não iria suportar toda uma revelação de uma só vez. E Deus foi revelando de forma gradual no passado a sua vontade, de forma progressiva no tempo, de maneira que naquela época, no passado, eles não tinham a Bíblia, a palavra de Deus. Então era necessário Deus se revelar por meio de sonhos, de visões. Deus mandava um anjo ali com Abraão, com Jacó. Deus dava um sonho para Moisés. Deus aparecia de forma teofânica para muitas pessoas no passado, de forma miraculosa, como não acontece hoje. Então isso não quer dizer que Deus vai fazer da mesma forma hoje conosco. Por quê? Porque naquela época eles não tinham a Bíblia, a palavra de Deus. Mas hoje nós já temos a revelação especial que é a Bíblia, a palavra de Deus. Não há necessidade de Deus mandar um anjo para revelar muitas coisas para nós, porque tudo que nós precisamos hoje é estudar esse livro, com oração, com jejum, com entrega, com santidade, e é dessa forma que a vontade de Deus ela vai se consumando individualmente na vida de cada pessoa. Por isso que a revelação de Deus ela é muito individual, ela é muito pessoal para cada pessoa. A salvação é individual, a nossa experiência com Deus é individual. Portanto, meus amados, é dessa forma que Deus se comunica hoje conosco. O fato de Deus se comunicar de uma forma no passado não significa que Ele vai repetir a forma como Ele se comunicou lá com Abraão, lá com Moisés. O fato de alguns fazerem milagre, como por exemplo, Jesus curou o cego, Jesus ressuscitou morto no passado, não quer dizer que hoje eu tenho que ressuscitar os mortos. Não foi para isso que Deus fez os milagres no passado. Não foi para isso que a revelação existiu no passado. Não foi para repetir hoje muitas delas. Mas hoje nós temos um tipo de revelação diferente da do passado. Os princípios de Deus são os mesmos. Os princípios não mudam, mas os métodos mudam. Deus, Ele é eterno. Deus é um só. Portanto, meus amados, possamos a cada dia nos apegar a este livro, a Sagrada Palavra de Deus, lermos diariamente, vai fazer toda a diferença na nossa vida. Mas nós não temos que ler a Bíblia de qualquer forma. Nós temos que ler a Bíblia com oração, com entrega, com santidade, com contrição, com santidade. E é dessa forma que a revelação de Deus ela vai se manifestando para nós e nós vamos tendo uma experiência diferenciada, individual com Deus. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te proteja neste dia. E se este conteúdo foi relevante para você, compartilhe nosso material. Se ainda não é inscrito, se inscreva em nosso canal. E até o nosso próximo encontro. Um grande abraço. Tchau.